Imagine-se em uma terra antiga e mística, onde os destinos são esculpidos por sonhos e a vontade dos deuses parece reger os caminhos dos homens. Esta é a história de José, um jovem cujo percurso de vida desafia a lógica e os limites da esperança. José, um dos 12 filhos de Jacó, era um rapaz comum, mas com uma particularidade intrigante. Ele tinha sonhos proféticos. No entanto, esses mesmos sonhos que pareciam predizer grandeza, também plantaram sementes de inveja e rancor em seus próprios irmãos. Dominados pelo ciúme, eles tomaram uma decisão drástica que mudaria para sempre a trajetória de José, e de fato, a história de toda uma nação. Vendendo-o como escravo a mercadores que iam para o Egito, os irmãos de José pensavam ter se livrado dele para sempre. Mas Deus tinha outros planos. José enfrentou desafios inimagináveis na terra estrangeira. Foi aprisionado injustamente, mas também descobriu uma força interior que o sustentou nos momentos mais sombrios. E é aqui que a narrativa se transforma de forma espetacular. Das profundezas da prisão, José ascendeu aos mais altos postos de poder. Com uma mente afiada e um coração resiliente, ele conquistou a confiança do faraó e se tornou governador do Egito, responsável por salvar a terra da fome com sua sabedoria e visão. Como um escravo se torna o homem mais poderoso de um império, só ficando atrás do próprio faraó. Como os sonhos de um jovem hebreu pastor se concretizam de maneira tão impressionante. Prepare-se para mergulhar nesta jornada fascinante, onde traição, superação e redenção se entrelaçam em uma tapeçaria épica, revelando que o destino pode ser implacável, mas também surpreendentemente generoso com aqueles que mantêm a fé e a esperança. José do Egito, de escravo a governador. José não era apenas mais um filho na grande família de Jacó, ele era o favorito. Seu pai, Jacó, amava José mais do que os outros filhos porque ele era o primeiro filho da sua amada esposa Raquel, que tinha falecido. Jacó fez questão de mostrar esse amor dando a José uma túnica colorida, algo muito especial e bonito na época. Agora, pensa nos irmãos de José. Imagine como se sentiam vendo José recebendo toda essa atenção especial. A inveja começou a crescer dentro deles, e então, começaram a odiar José. Eles viam a túnica e lembravam do favoritismo de Jacó, e isso só aumentava o rancor. José também tinha sonhos estranhos. Em um deles, ele sonhou que estava no campo com seus irmãos, amarrando feixes de trigo, e o feixe dele ficava de pé enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante do dele. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Quando ele contou esses sonhos para a família, os irmãos ficaram ainda mais irritados. Eles pensavam que José estava se achando superior a eles, o que só aumentava o ódio que sentiam. Um dia, os irmãos de José foram cuidar dos rebanhos de ovelhas longe de casa. Jacó pediu para José ir até eles e ver como estavam. Quando os irmãos viram José se aproximando, eles decidiram que era a hora de se livrar dele. Pegaram José, arrancaram sua túnica colorida e jogaram ele em um poço vazio. Eles estavam tão cegos pela inveja que estavam dispostos a matá-lo. Mas, em vez disso, acabaram vendendo José como escravo para mercadores que estavam passando. Esses mercadores levaram José para o Egito. Os irmãos voltaram para casa e mentiram para Jacó, dizendo que uma fera selvagem havia matado José. Mostraram a túnica colorida manchada de sangue de um animal para convencer o pai. Jacó ficou arrasado. Ele chorou e lamentou profundamente a perda do filho querido. Era como se a luz de seus olhos tivesse sido apagada. A vida de José mudava drasticamente, passando de um jovem amado em sua casa para um escravo em uma terra estrangeira. Mas isso era só o começo da incrível jornada de José, uma jornada cheia de desafios e triunfos que ele nunca poderia ter imaginado. Depois de ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, José foi levado para o Egito. Lá, ele foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó, capitão da guarda. José era um jovem especial, e Deus estava com ele. Ele era trabalhador, honesto e fazia tudo com excelência. Potifar percebeu que tudo o que José tocava prosperava. Então, ele colocou José como responsável por toda a sua casa. Praticamente, José se tornou o administrador de tudo o que Potifar possuía.
Potifar confiava tanto nele que não se preocupava com nada, exceto com o que ia comer. Tudo parecia ir bem, mas aí entrou um grande problema. A esposa de Potifar começou a reparar em José. Ele era bonito e forte, e ela se sentiu atraída por ele. Várias vezes, ela tentou seduzir José, mas ele sempre recusava. Ele dizia que não poderia trair a confiança de Potifar, e mais importante, não queria pecar contra Deus. Um dia, quando todos estavam fora, ela tentou agarrar José, mas ele fugiu, deixando sua capa nas mãos dela. Furiosa e humilhada, ela gritou por ajuda e acusou José de tentar atacá-la. Quando Potifar chegou em casa e ouviu a história dela, ficou furioso. Sem investigar muito, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, José continuou sendo a pessoa que sempre foi: honesto, trabalhador e com uma fé inabalável em Deus. Deus estava com ele, e logo o chefe da prisão percebeu que José era diferente. José tinha aquele jeitão de resolver problemas, de organizar tudo e de cuidar das coisas como ninguém. Então, colocou José no comando de todos os prisioneiros. Ele confiava tanto em José que deixava ele cuidar de tudo. E, claro, tudo o que José fazia dava certo. Enquanto estava lá, José conheceu dois homens importantes que também tinham sido presos: o copeiro e o padeiro do faraó. Um dia, os dois tiveram sonhos estranhos e ficaram muito preocupados, sem saber o que aqueles sonhos significavam. José, com aquele dom que Deus deu a ele, se ofereceu para interpretar os sonhos. O copeiro foi o primeiro a contar seu sonho para José. Ele disse que sonhou com uma videira na frente dele. A videira tinha 3 ramos, que logo floresceram e deram uvas. O copeiro pegou as uvas, espremendo-as no copo do faraó, e então entregou o copo ao faraó. José ouviu o sonho e disse ao copeiro que os 3 ramos representavam 3 dias. Em 3 dias, o faraó iria tirá-lo da prisão e devolvê-lo ao seu antigo posto de servir o copo ao faraó. José pediu ao copeiro que, quando isso acontecesse, se lembrasse dele e falasse de sua situação ao faraó, para que ele também pudesse ser libertado. O padeiro, vendo que a interpretação do sonho do copeiro foi positiva, animou-se e contou o seu próprio sonho para José. Ele disse que sonhou com 3 cestos de pães na cabeça. No cesto de cima, havia todo tipo de pães e bolos para o faraó, mas os pássaros vinham e comiam do cesto sobre a sua cabeça. José ouviu o sonho do padeiro e, infelizmente, teve uma interpretação muito diferente. Ele disse que os 3 cestos também representavam 3 dias. Mas, ao contrário do copeiro, em 3 dias o faraó iria mandar executá-lo, e seu corpo seria pendurado em uma árvore onde os pássaros comeriam sua carne. 3 dias depois, tudo aconteceu exatamente como José havia dito. O copeiro foi restaurado ao seu posto e o padeiro foi executado. Então, mesmo tendo ajudado o copeiro com a interpretação do sonho, José ainda ficou preso por um bom tempo. 2 anos se passaram, e parecia que o copeiro tinha esquecido completamente de José. Mas aí, algo incrível aconteceu. O faraó, o governante do Egito, teve 2 sonhos muito perturbadores. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras que devoravam as gordas. No segundo sonho, ele viu 7 espigas de trigo cheias e boas, seguidas por 7 espigas secas e queimadas pelo vento, que devoravam as cheias. O faraó ficou muito preocupado e chamou todos os sábios e magos do Egito para interpretar seus sonhos, mas ninguém conseguia. Foi aí que o copeiro finalmente lembrou de José. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu que tinha interpretado seus sonhos na prisão com precisão. O faraó, desesperado por respostas, mandou chamar José imediatamente. Imagina só José, depois de anos na prisão, sendo chamado para a presença do faraó. Ele deve ter ficado nervoso, mas também esperançoso. Então, José foi levado à presença do faraó, e o faraó contou seus sonhos. José, sempre humilde, disse que não era ele quem interpretava os sonhos, mas Deus quem lhe dava as interpretações. José explicou que os 2 sonhos do faraó significavam a mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande abundância no Egito.
Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas secas representavam 7 anos de fome que viriam depois. José aconselhou o faraó a procurar um homem sábio e inteligente para administrar o país durante os anos de fartura, estocando comida para os anos de escassez. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que disse: "Existe alguém melhor do que você para fazer isso? Deus te revelou tudo isso, então você é a pessoa certa para o trabalho." E assim, o faraó tirou José da prisão e o colocou como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do país, ficando abaixo somente do próprio faraó. José tinha apenas 30 anos, e em pouco tempo, passou de prisioneiro a governador. Ele organizou o país durante os 7 anos de fartura, estocando grande quantidade de grãos. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado, e pessoas de todas as nações vinham comprar comida. José, que tinha sido traído pelos irmãos e vendido como escravo, agora estava no controle de toda a terra do Egito. É uma história incrível de como a fé e a perseverança podem transformar a vida de alguém, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. José estava no Egito, governando o país durante os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Enquanto isso, em Canaã, a fome também tinha atingido a terra natal de José. Jacó estava preocupado porque não tinha comida suficiente para a família. Ele mandou seus filhos ao Egito para comprar grãos, sem saber que eles iriam encontrar José. Quando os filhos de Jacó chegaram ao Egito, eles foram levados até José, que era o responsável por toda a venda de grãos. José os reconheceu imediatamente, mas eles não tinham ideia de que aquele poderoso governador era o irmão que eles venderam como escravo muitos anos atrás. José decidiu não se revelar imediatamente e quis testá-los para ver se haviam mudado. Primeiro, ele os acusou de serem espiões. Os irmãos ficaram apavorados e começaram a explicar que eram honestos, filhos de um homem chamado Jacó, e que tinham deixado o irmão mais novo, Benjamim, em casa com o pai. José, então, disse que para provar que não eram espiões, eles teriam que trazer Benjamim ao Egito. Ele reteve Simeão como garantia de que voltariam. Os irmãos voltaram a Canaã e contaram a Jacó tudo o que tinha acontecido. Jacó ficou angustiado porque não queria perder Benjamim, o único outro filho que tinha de Raquel, sua esposa amada. No entanto, a fome continuava, e eventualmente, eles precisaram voltar ao Egito. Jacó, com muita relutância, deixou que Benjamim fosse com os irmãos. Quando os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, José ficou profundamente emocionado ao ver seu irmão mais novo, mas ainda manteve sua identidade em segredo. Ele preparou um banquete para eles e tratou todos muito bem, mas fez um último teste. José mandou encher os sacos dos irmãos com grãos e esconder seu copo de prata no saco de Benjamim. Depois, ele mandou seus servos seguirem os irmãos e acusá-los de roubo. Quando o copo foi encontrado no saco de Benjamim, os irmãos ficaram desesperados. Eles voltaram à cidade e se jogaram aos pés de José, implorando por misericórdia. Judá, um dos irmãos, ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim, explicando que seu pai não suportaria perder o filho amado. Foi nesse momento que José não pôde mais conter sua emoção. Vendo o arrependimento e a mudança de atitude de seus irmãos, especialmente de Judá, José se revelou a eles. Ele disse: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito." Os irmãos ficaram cheios de medo, mas José os tranquilizou, dizendo que Deus tinha um propósito em tudo aquilo e que os trouxera ao Egito para salvar vidas. José chorou e abraçou seus irmãos, especialmente Benjamim. Depois que José se revelou aos seus irmãos e os perdoou, ele imediatamente começou a pensar em como ajudar sua família durante os anos de fome que ainda restavam. Ele sabia que o Egito estava preparado graças à sua administração, e que sua família poderia ter uma vida segura e confortável lá. José disse aos irmãos para voltarem a Canaã e trazerem toda a família de Jacó ao Egito. Ele garantiu que providenciaria o melhor lugar para eles viverem. Quando o faraó ouviu sobre a família de José, ele apoiou totalmente a ideia. O faraó tinha grande respeito e gratidão por José por ter salvado o Egito da fome, então ele ofereceu todo o apoio necessário. O faraó disse a José: "Diga aos seus irmãos, façam isso.
carreguem seus animais e voltem para a terra de Canaã, e tragam seu pai e suas famílias e venham para mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão do melhor da terra. Além disso, o faraó ordenou que fossem enviadas carruagens do Egito para ajudar no transporte de Jacó e sua família, facilitando a viagem. Os irmãos voltaram a Canaã e contaram a Jacó tudo o que havia acontecido. Inicialmente, Jacó não podia acreditar que José, seu filho amado, estava vivo e era o governador do Egito. Mas ao ver as carruagens e os presentes enviados por José e pelo faraó, ele se convenceu. Jacó disse: "Basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes de morrer." Então, Jacó e toda a sua família, filhos, filhas, netos e todos os seus bens, partiram para o Egito. Foi uma grande caravana, e eles foram recebidos de braços abertos. José foi ao encontro de seu pai em Gósen, e o reencontro foi emocionante. Jacó abraçou José e chorou de alegria, dizendo: "Agora posso morrer em paz, porque vi o seu rosto e você ainda está vivo." José apresentou seu pai e seus irmãos ao faraó. Quando Jacó foi levado à presença do faraó, ele o abençoou. O faraó, por sua vez, perguntou a Jacó sobre sua idade e história. Jacó respondeu que tinha 130 anos, descrevendo sua vida como uma peregrinação. O faraó ordenou que a família de José se estabelecesse na terra de Gósen, uma região fértil e adequada para o pastoreio, o que era ideal para a criação de gado e o estilo de vida dos hebreus. Ele também ofereceu cargos de responsabilidade para os irmãos de José, aproveitando suas habilidades como pastores para cuidar do gado do faraó, se necessário. Assim, a família de José se estabeleceu confortavelmente no Egito. Eles viveram na terra de Gósen e prosperaram, sendo bem cuidados e protegidos sob a supervisão de José. Durante os anos de fome, José garantiu que sua família tivesse tudo o que precisasse. A presença deles no Egito também marcou o início de um período significativo na história do povo hebreu, que mais tarde resultaria na formação da nação de Israel. A história de José e sua família no Egito é uma poderosa narrativa de redenção, perdão e a providência divina, mostrando como mesmo os tempos mais difíceis podem levar a resultados surpreendentes e abençoados.